Olá a todos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje iremos apresentar a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é descrita apenas no livro de Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao 37. Antes, porém, de iniciarmos, eu gostaria de pedir gentilmente a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, e se você estiver gostando desse tema, desse assunto, fica conosco até o final, que iremos aprender 3 lições sobre essa parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é proferida pelo Senhor Jesus devido a um questionamento de um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele chega para Jesus e pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então responde: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Quando chegou no próximo como a ti mesmo, o doutor da lei quis se justificar e perguntou: Quem é o meu próximo? Então Jesus lhe explicou, dizendo: E respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também o levita. Chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Lucas 10, do 30 ao 32. Vemos aqui nessa passagem que havia um caminho em que todos passavam. Nessa parábola, vemos 4 personagens, mas que podemos aprender 3 fatos sobre esses personagens. O primeiro personagem é a pessoa que é assaltada, que ela é maltratada, que apanha, os assaltantes o deixam semi-morto, fere ele. Essa pessoa representa o que nós éramos um dia, antes de conhecer o Evangelho, antes de entregar nossa vida para Jesus. Estávamos neste mundo sujeito ao inimigo. Esse assaltante é a pré-figura do inimigo, porque na palavra de Deus diz que o diabo não veio somente para roubar, matar e destruir. E foi o que esses assaltantes fizeram àquele homem. Roubaram, bateram, só não fizeram matar, mas deixaram ele semi-morto, deixaram meio morto ali na beira do caminho. A segundo personagem é o sacerdote e o levita, que resume um só, é os dois, é o sacerdote e o levita, que representa as religiões, a religiosidade. A religião, ela não socorre as pessoas, o que socorre é só o Senhor Jesus. Vemos aqui nessa passagem que eles vê a pessoa, o homem deitado ali semi-morto, sangrando, machucado, que os assaltantes o roubaram, e só olha e passa de largo. Eles devem ter pensado, eles não poderiam lá socorrer aquele homem, porque eles eram uma pessoa pura, santa, e não poderiam se contaminar com o imundo. E o interessante também que nós notamos, que o sacerdote e o levita, ele estava descendo de Jerusalém para ir para Jericó. Jerusalém é a terra do pão, é a casa da promessa. Jerusalém é a Jerusalém de Deus, é onde habita a presença do Senhor, é a casa de Deus, a terra prometida. E eles estavam saindo de Jerusalém e descendo. A palavra de Deus fala que descia um homem de Jerusalém, descia também, na mesma ocasião, ocasionalmente, pelo mesmo caminho, descia o sacerdote e o levita. Então não era costume, era ocasionalmente, eles passaram por ali, saindo de Jerusalém para ir para Jericó. E passaram de largo e não socorreu aquele homem. Mas a nossa quarta personagem, que representa o Senhor Jesus, que é o bom samaritano, ele socorre, ele para junto ali daquele homem, não importa a situação que ele se encontra, mas ele desce. Mas um samaritano que ia de viagem. Vamos ler o que está escrito em Lucas 10, 33 a 35. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que tens, e tudo que mais gastares, eu pagarei quando voltar. O que podemos aprender nessa passagem aqui do samaritano?
ele não estava descendo como os outros personagens que acabamos de falar. O sacerdote descia de Jerusalém para Jericó, igualmente o levita, mas o bom samaritano ia de viagem. Ele não estava descendo de Jerusalém e também não diz para onde ele ia, apenas menciona que ia de viagem e chegou ao pé e, vendo-o, moveu de íntima compaixão. Aquela pessoa que era discriminada, que era repudiada pelos judeus, porque havia uma inimizade entre os judeus e os samaritanos. Mas nesse momento aqui, que esse bom samaritano, que é a pré-figura do Senhor Jesus, que representa a humanidade, a salvação, ele veio quebrar essa barreira de separação que existia entre o homem e Deus. Ele rompe o laço de inimizade entre os samaritanos e os judeus, que todos os desprezavam. Ele lata as feridas, ele cuida, ele deita azeite, deita vinho. O que podemos aprender também é que ele era uma pessoa preparada. Ele não andava só ele sozinho na cavalgadura. Apesar dele estar de passagem, ele ia preparado com vinho e com azeite e curou aquelas feridas. É assim que o Senhor faz conosco, quando ele nos encontra destruído, que o inimigo vem, arrebenta com a vida do ser humano, da pessoa. Aí chega Jesus, que é o bom samaritano, que muitos rejeitam, que foi rejeitado pelos próprios judeus e por muitos. Ele chega, cura as feridas, põe em seus ombros, colocou sobre o seu animal e levou até aquela estalagem, cuidou dele, e quando foi embora ainda deixou pago a despesa e falou, o que ele ficar devendo, eu pagarei quando eu voltar. Porque temos de lição nessa história. Só recapitulando, a pessoa que estava caída é a humanidade que está caída, sujeita às agrura, ao perigo, à morte do inimigo que anda como leão, rugindo a quem possa tragar. O sacerdote o levita é a religiosidade e o bom samaritano é o Senhor Jesus, é aquele que cura as feridas, é aquele que que pagou a nossa dívida ali na cruz do Calvário, derramando seu sangue para nos salvar. E o que simboliza também ele ter deixado ela na estalagem. Na estalagem é um lugar de segurança, um lugar de proteção. E falou: quando eu voltar, eu pagarei o que ficar faltando. Isso significa que ele já veio, deu a sua vida, nasceu, cresceu, morreu. Ele vai um dia voltar para pagar por completo a nossa dívida e nos levar para estarmos para sempre com o Senhor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor Jesus completa, o Espírito Santo de Deus fala mais alto em cada coração. Eu agradeço por você ter ficado até agora comigo. Fica todos com Deus, que a paz do Senhor seja contigo e que você seja feliz e bem-sucedido por onde quer que andares. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.